Gostaria que você abrisse a sua Bíblia nessa noite, em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, versículo 1 diz assim: Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração, vamos orar. Pai querido, nessa noite queremos receber a Tua palavra nos nossos corações, que o nosso entendimento esteja aberto, Pai, para compreender a Tua vontade. Que o Senhor venha falar nos nossos corações e que esta palavra, Senhor, venha produzir muitos frutos, Pai. Não queremos ser apenas meros ouvintes da Tua palavra, mas queremos ser praticantes. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça, nos dê da Tua revelação nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa noite eu quero compartilhar com você sobre o preço da obediência. Esse texto traz para nós um dos maiores preços que alguém poderia pagar, se não o maior, porque uma coisa que um pai é capaz de fazer é dar a vida dele pelo seu filho, não é verdade? Mas o pai dá, nós sabemos que o único que foi capaz de dar o seu filho por nós foi o próprio Deus, E depois de Deus vem Abraão, que foi capaz de abrir mão do seu único filho por amor a Deus. Então, essa é um dos preços, um dos exemplos aqui sobre preço de obediência. Um dos mais altos preços que um ser humano poderia pagar para obedecer a Deus. E andar em obediência, andar com Deus, requer andar em obediência, Não podemos andar com Deus sem sermos pessoas obedientes. E para ser obediente, muitas vezes isso vai nos custar um preço. E um preço, algumas vezes alto, outras vezes nem tanto. Outras vezes vamos obedecer de boa, sem que aquilo não nos custe assim nada demais, seja algo natural para a gente. Mas em outras ocasiões nós vamos ter que entregar algo muito valioso para que a gente possa continuar obedecendo a Deus. E nesse texto de Gênesis, nós vemos aqui Deus colocando Abraão à prova. Deus já tinha prometido que ia fazer de Abraão uma grande descendência, um grande povo, e ele já tinha cumprido a sua promessa. Depois de 25 anos de espera, Abraão recebeu a sua bênção, que foi o nascimento do Isaque, e Abraão estava lá feliz, com a bênção que Deus tinha dado para ele. E de repente Deus resolve colocar ele à prova. E essas provas são dolorosas, não é verdade? Quando Deus nos coloca à prova, quando Deus quer nos testar, para saber se realmente somos filhos obedientes, para saber se realmente nós o amamos, o Senhor permite provações. E essas provações não são para nos diminuir, nem para nos abater. Na verdade, elas são necessárias para o nosso crescimento. Eu vi um vídeo
de um jovem bem influente no meio cristão, e ele, nesse vídeo, ele falava, o nome dele é Nicolas Ferreira, e ele falava que quando alguém quer adquirir músculos, né, quer desenvolver o seu corpo, ele vai para a academia. E para que esses músculos cresçam, é necessário que ele provoque pequenas lesões dentro do músculo. Então, quando você faz o exercício, você está provocando lesões, e aí aquelas lesões cicatrizam e automaticamente o seu músculo cresce, e você vai causando mais lesões, microlesões, e assim a pessoa vai ganhando massa muscular. E é desse jeito que o Senhor deseja ver o nosso crescimento, para nos tornar pessoas fortes espirituais. Ele permite microlesões, e essas microlesões são causadas por provações que passamos no nosso dia a dia. Mas essa provação aqui foi doída, né? E aí Deus falou com Abraão, e ele disse: aqui estou, Senhor. No versículo 2, ele diz assim: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Irmãos, a primeira coisa assim que faz parte desse preço da obediência, a primeira coisa que Deus nos pede é para estar no lugar que Ele deseja. Amém? Essa é a primeira coisa que integra esse preço de ser obediente, é estar no lugar que Deus quer que a gente esteja. E por que às vezes é difícil isso, pastor? Porque nem sempre o lugar que Deus quer que a gente esteja é o lugar que a gente quer ficar. Né? E eu não estou falando só, né, geograficamente, mas eu estou falando espiritualmente. Ele deseja que a gente esteja em um lugar, e esse lugar é um lugar de arrependimento, é um lugar de santidade, é um lugar de vida com Ele, de vida de oração, de vida de leitura da palavra. Esse é um lugar de comunhão, esse é um lugar onde nós vamos diminuir para Ele crescer. Só que as coisas que nos cercam vão nos tirando desse lugar. Os nossos afazeres e coisas que são lícitas, muitas vezes, vão nos tirando desse lugar que Deus deseja que a gente esteja. E Deus aqui apareceu para Abraão, e a primeira coisa que Deus falou para Abraão: pega o teu filho e vai para a terra de Moriá. Vai para o lugar que eu estou te falando, vai para o lugar que eu quero que você esteja. Ele poderia negar, né? Ele estava no conforto da sua casa, ele estava lá com toda a sua riqueza. E sabe o que significa Moriá? O lugar que Deus escolheu, ou ordenado por Deus. Moriá, escolhido por Deus. Ou seja, de fato significava aquilo, Moriá, a terra de Moriá, o lugar que Deus tinha escolhido. E ele diz na parte B do versículo: lá em um dos montes que eu lhe mostrarei. Diga comigo, Deus ia mostrar para ele. Então não era qualquer lugar que ele deveria estar. Ele deveria estar no lugar que Deus desejava que ele estivesse. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, você vai oferecer o seu filho como holocausto.
Então, irmãos, a primeira coisa para a gente obedecer a Deus, e faz parte do preço da obediência, é nós abrirmos mão da nossa vontade, do lugar que nós estamos, para ir para o lugar que Deus deseja que a gente esteja. O lugar que Deus deseja que nós estejamos não é um lugar de comodismo, não é um lugar, favorável ao nosso conforto. Pelo contrário, Moisés tinha que escalar um monte, dependia de um esforço físico, não só subindo, mas carregando peso, carregando lenha, carregando o cutelo, que era a arma branca de fazer o sacrifício. Ele levava muitas coisas, viajava muitos dias. Então, nem sempre o lugar que o Senhor deseja que a gente esteja é um lugar que para nós é favorável. Sabe, muitas vezes não é favorável para nós estar no nosso lugar de oração, porque a gente prefere estar no lugar da nossa cama do que no lugar da oração. Sabe, muitas vezes o lugar que Deus quer que a gente esteja é indo em algum lugar cumprir o propósito dele, em vez de estar na nossa casa assistindo uma televisão. Sabe, de diversas formas Deus nos tira do nosso lugar de comodismo. Deus nos tira do nosso lugar de controle da situação. Deus tirou Abraão da casa dele, levou para Moriá. Lá ele não tinha o controle. E Deus nos coloca diante de desafios. Sabe, irmãos, às vezes Deus quer que a gente avance, que a gente receba mais responsabilidades do reino dele, mas a gente não quer sair do lugar de ficar só recebendo muitas vezes. Como é bom só receber, não é verdade? Como é bom ser cuidado por alguém, mas a gente não quer ouvir a voz de Deus e sair do nosso lugar de recebedor e passar a ocupar um lugar que você vai ser usado para servir alguém, para dar aquilo que Deus tem dado para você. Então, Abraão já era acostumado com isso, né? Olha só o que diz lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou Abraão pela primeira vez, antes de Isaac, antes dele ter dado Isaac, antes da promessa, lá no início, quando Abraão estava na casa do pai dele, foi a mesma coisa que Deus falou para ele. Gênesis 12, versículo 1. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Deus sempre nos tira do nosso lugar de controle, para nos levar para o lugar que Ele deseja que estejamos. E esse é o primeiro preço a ser pago por alguém que quer obedecer a Ele. A segunda coisa, irmãos, que faz parte do preço da obediência e que Deus muitas vezes requer de nós, é entregar o que Deus requer, entregar o que Deus está nos pedindo. Primeiro, Deus deu uma ordem para Abraão ir
para o lugar que ele ia mostrar, para o monte que ele ia mostrar, para ele ir para a terra de Moriá, o lugar escolhido por Deus. E lá ele mostraria qual o monte que ele iria subir. Depois dele estar no lugar que Deus escolheu para ele estar, Deus pede para ele entregar o bem mais precioso que ele tinha, que era o seu filho. No versículo 9, quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, olha só, então ele pagou o primeiro preço, que foi sair do seu lugar, da sua casa, e ir para onde Deus estava mandando ele ir. Então, quando eles chegaram lá, nesse lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. O segundo preço, é entregar. A segunda coisa do preço da obediência é entregar o que Deus requer. Deus nos pede muitas coisas, irmãos. Coisas diferentes Ele pede de mim, pede de você. Mas quando Ele nos leva para o lugar que Ele quer, pode ter certeza que algo Ele vai pedir de você. E é porque Deus quer tirar aquilo que nos pertence? Não. Observe, irmãos, quem foi que deu Isaque para Abraão? Como é que Deus pede aquilo que Ele mesmo deu? Parece assim, meio sem lógica. Que Deus é esse? Fica brincando com o sentimento das pessoas. Primeiro Ele faz a promessa que vai fazer de Abraão pai de nações. Promete que ele vai se tornar um pai, que ele vai gerar um filho. E aí o homem espera 25 anos por essa promessa. Aí o filho nasce. Quando o filho está rapaz, aí Deus pede para matar o filho dele. Mas que Deus é esse? E muitas vezes, irmãos, Ele requer de nós aquilo que Ele mesmo nos deu. Uma bênção que Ele mesmo nos deu. Isaque foi o cumprimento da promessa do próprio Deus para Abraão. E agora Deus estava pedindo aquilo que Ele tinha dado para Abraão. Por que Deus faz isso? Olha o que diz lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 21. Diz assim: onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Por que Deus muitas vezes nos pede aquilo que Ele mesmo nos dá? Porque muitas vezes, irmãos, Deus nos abençoa, Ele nos entrega uma bênção tão desejada, tão pedida, e muitas vezes nós colocamos o nosso coração nessas coisas que Deus nos dá. E aí a Bíblia está dizendo aqui, e o próprio Jesus falou isso, Mateus 6:21, que onde o seu tesouro estiver, ou seja, aquilo que você considera valioso, precioso, ali o seu coração também estará. E sabe, aí muitas vezes nós recebemos as bênçãos de Deus, e nós consideramos aquela bênção tão preciosa, tão valiosa, que acabamos substituindo o lugar do abençoador pelo lugar
né, daquela bênção. Aquela bênção ocupa o lugar do abençoador na nossa vida. E nós colocamos o coração naquilo que Deus nos deu. É lícito. Deus quis dar, Deus quis abençoar. Mas muitas vezes nós colocamos o nosso coração e o nosso coração fica preso nessas coisas. E o Senhor quer nos abençoar, mas Ele não quer que o nosso coração esteja preso nessas coisas. Deus quer nos tornar felizes, Deus quer nos tornar prósperos. E eu não estou falando só de área financeira, irmãos. Nós muitas vezes colocamos o nosso coração em diversas coisas. E o Senhor não quer que nada ocupe o lugar que é dele. E sabe o que foi que Deus disse lá em Gênesis 22, 2, o primeiro texto lá que a gente leu? Tome o seu filho, que você ama tanto. Abraão estava amando demais Isaac. E nem mesmo Isaac poderia ocupar o lugar de Deus na vida de Abraão. E aí, Deus colocou Abraão à prova. Abraão, eu quero fazer de você pai de muitas nações, mas você está amando mais Isaac do que a mim. Então você vai pegar o seu filho, que você ama tanto, você vai para a terra, para o lugar, para a terra de Moriá, para o monte que eu vou te mostrar, e lá você vai sacrificar o seu filho. Eita, meu Deus, imagina se fosse você, irmão. Eu fico me imaginando numa situação dessa. Já pensou de sacrificar a Débora? Porque Deus está me pedindo. Foi um preço altíssimo. E olha o que Jesus disse também em Lucas capítulo 14, versículo 28. Olha para o seu irmão e diga: acorda aí, irmão. Esse fundo musical parece que está dando um soninho assim, né? Lucas 14, 28. Preste bastante atenção nesse texto. Uma grande multidão, 28. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Jesus está dando 2 exemplos aqui, né? De alguém que vai começar uma construção de uma torre. Todo mundo aqui que já construiu um dia, primeiro você fez os cálculos de quanto você, né, iria gastar naquela construção. Por mais que a gente nunca acerte esse cálculo, né? Sempre ele aumenta. Mas a gente tem uma noção. E a gente calcula, eu queria construir assim uma mansão, mas o meu dinheiro não dá, então eu vou construir algo que eu vou dar conta. E aí você planeja certinho, você vai e faz. E é isso que Jesus está dizendo, que todo mundo que vai construir, primeiro senta, calcula o custo e vê se tem dinheiro suficiente para fazer. Porque se ele não tiver, o que vai acontecer? As pessoas vão rir dele, dizendo: olha, ele começou e não conseguiu terminar. O outro exemplo que Jesus está dando é de um rei que vai à guerra. E nenhum rei vai à guerra. Nós estamos tendo uma guerra agora entre Rússia e Ucrânia.
Vocês acham que eles, principalmente a Rússia que iniciou, né, esse cerco à Ucrânia, você acha que eles já não estavam calculando essa guerra há muito tempo? Você acha que eles já não tinham previsto que os outros países iam fazer sanções econômicas para bloquear, né, o dinheiro deles, para eles não terem como fazer comercialização? Eles já estavam preparados há muito tempo. Eles fizeram os cálculos se eles iam dar conta ou não dessa guerra. Então Jesus está dizendo que todo mundo que vai para a guerra, primeiro calcula se ele vai ser capaz de vencer, se os seus homens vão ser capazes de vencer o seu adversário, e se não for, ele vai negociar a paz. Agora o versículo 33. Jesus que está dizendo isso, irmãos. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Olha só o que Jesus está dizendo. Do mesmo jeito que o construtor calcula para ver se vai dar conta de construir, do mesmo jeito que o rei que vai à guerra calcula para ver se vai dar conta da guerra, ele está dizendo que aqueles que querem se tornar discípulos dele têm que calcular o preço para andar com ele. E o preço de andar com Jesus é abrir mão de tudo que possui. E não tem negociação. Mas o que quer dizer isso, pastor? Eu tenho que vender tudo que eu tenho? Não é nada disso. Ele está dizendo que abrir mão é você estar com o seu coração desapegado daquilo que você possui. Algumas vezes ele realmente pede uma entrega completa, mas outras vezes ele só quer que a gente seja desapegado daquilo. Então a gente tem, por mais que a gente tenha uma família, por mais que a gente tenha um emprego, por mais que a gente tenha bens materiais, por mais que a gente tenha coisas valiosas, sejam materiais ou emocionais, nós temos que ser capazes, se necessário, se Ele nos pedir, se Ele desejar, nós temos que ser capazes de abrir mão de tudo, se quisermos nos tornar discípulos dele. Nós temos. Eu fico imaginando um cristão perseguido na Coreia do Norte. Alguém que tem uma família e de repente ela é presa, e um pai tem que olhar e ver o seu filho sendo morto. E aí? É porque nós, irmãos, vivemos em um país que tem liberdade, e nós somos uns cristãos assim, sabe, meio Nutella, mas nos nossos dias existem cristãos que estão abrindo mão das suas famílias de fato, mas não negam a Jesus. Nós estamos aqui no refrigério, não precisamos disso, pelo menos por enquanto. Mas e quando vier a grande tribulação? Será que estaremos preparados para abrir mão de tudo? Será que estaremos preparados, né, para abandonar a nossa vida nesse mundo por algum tempo, por um breve período, até o momento em que Jesus vai se manifestar de forma que todos irão ver? Será, irmãos, que vamos aguentar a pressão? Sabe, a gente vê muitas vezes as pessoas sendo pressionadas, né, a tomar determinadas
atitudes e elas aceitam qualquer coisa que vem para elas não perderem, né, o comodismo que elas estão vivendo. Então elas se submetem a qualquer coisa. Se submetem a qualquer coisa. A gente está vivendo um período assim, não é verdade? Que as pessoas estão se submetendo a algo experimental, simplesmente para não deixar de ir e vir, porque é exigido em alguns lugares. Eu não estou dizendo que está errado, não. Eu estou dando um exemplo de coisas pequenas que muitas vezes nós nos submetemos para não perder algo, e quando vier realmente, né, aquilo que vai exigir tudo de nós, nós seremos capazes de abrir mão e não negar Jesus e não receber a marca, ou nós iremos nos submeter a esse sistema. É por isso que o Senhor está dizendo que nós temos que ser capazes de abrir mão de tudo. Pode ser que Deus não exija isso de nós, pode ser que Ele nos poupe disso, entendeu? Pode ser que a gente não morra na tribulação, pode ser que todo mundo aqui seja guardado, e Ele vai guardar a grande parte do seu povo, tem um lugar preparado. Deus vai levar a igreja dele para um refúgio, Ele vai guardar a igreja dele durante essa perseguição, e muitos serão arrebatados vivos. Mas a Bíblia também diz que muitos serão mortos, perseguidos e mortos por amor ao nome de Jesus. E aí a gente tem que estar preparado, ou para a vida ou para a morte, não é verdade? Para qualquer situação. A gente tem que estar pronto, porque se a gente estiver pronto só para viver, quando chegar na hora e de repente a gente for ter que morrer, aí nós corremos um sério risco, não é verdade? É por isso que Paulo disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele já tinha aberto mão, ele já considerava tudo como esterco. Ele fala, olha, em Filipenses capítulo 3, se eu não me engano, eu considero tudo aquilo que era valioso para mim, tudo aquilo que era valioso nesse mundo para mim, eu considero como esterco para eu poder ganhar a Cristo. Então, irmãos, Deus vai nos prosperar, vai nos dar uma família abençoada, Deus quer de forma grandiosa nos abençoar, mas Ele não quer em nenhum momento que o nosso coração esteja ocupado por essas coisas, que elas ocupem o lugar dele. Que o nosso coração tem lugar para a nossa família, né? Tem lugar para os nossos amigos, tem lugar para os nossos líderes, tem lugar para todo mundo, mas existe um lugar que ninguém pode sentar. E esse lugar é de Deus. Diga amém. Versículo 11 e 12 lá de Gênesis, vamos voltar lá no texto. Irmãos, não estava nem no script falar desse negócio de tribulação aqui, viu? É coisa do Espírito Santo. Gênesis 22, versículo 11 e 12. Nesse momento, versículo 10, vamos voltar no 10. Então, pegou a faca para sacrificar o filho. Ele foi para o lugar que Deus tinha mandado e ele entregou aquilo que era mais precioso para ele, que era o seu filho. Colocou Isaac sobre a lenha, sobre o altar que ele havia feito. Ele fez o altar, depois colocou a lenha e sobre a lenha colocou Isaac. No versículo 10, quando ele pegou a faca para sacrificar o filho, nesse momento, versículo 11, o anjo do Senhor o chamou do céu
Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Observe que Deus não queria matar Isaac. Não é verdade, irmãos? Deus não queria matar Isaac. Deus só queria provar, testar se Abraão era capaz de sacrificar. Deus queria que Isaac fosse sacrificado no coração de Abraão e não de fato, porque Isaac estava ocupando o lugar que não era o lugar que ele deveria ocupar no coração de Abraão. Então, Deus tem os seus meios de trabalhar, e Ele colocou Abraão nessa sinuca de bico. E no momento que Abraão estava lá, no momento que ele tinha entregado, eu fico imaginando o coração de Abraão, com seu coração partido por estar sacrificando o seu filho. Imagina como estava a cabeça de Abraão. Como é que Deus vai cumprir a promessa dele? Como é que Deus vai me tornar uma grande nação? Como é que eu vou ser pai de nações se agora eu vou matar o meu filho? Mas o Senhor queria que ele sacrificasse ele no coração. Então Deus falou com ele: não, Abraão, não precisa você tocar no rapaz, você não precisa fazer nada contra ele, porque agora eu sei que você me teme, que você me ama, e você, nem mesmo o seu filho, você foi capaz de me negar. Que preço Abraão teve que pagar? Sabe, irmãos, muitas vezes Deus requer de nós coisas muito preciosas e muito valiosas. Deus requer de nós muitas vezes sonhos, objetivos, planos. Deus requer de nós muitas vezes bens materiais. Deus já pediu para mim coisas valiosas para mim, e eu entreguei. Deus pede, sabe, tudo aquilo que está tomando o nosso coração, que está desviando a nossa atenção de Deus, Ele coloca em xeque na nossa vida. E muitas vezes, como eu falei, são as próprias bênçãos que Deus nos dá. Nós vamos ficando empolgados com as bênçãos. A gente vai ficando empolgado, nossa, Deus está me abençoando, eu estou assim, eu estou assado, e vai ficando empolgado, quando pensa que não, nosso coração já está começando a ficar preso nas coisas dessa terra. Aí Deus nos coloca em xeque. Meu filho, pode abrir mão de tudo isso aí. Muitas vezes é para valer, muitas vezes Ele tira mesmo, ou muitas vezes Ele faz como Abraão, quer que a gente sacrifique no coração. E a terceira e última coisa para a gente orar nessa noite, que é o preço, faz parte do preço da obediência, é crer na provisão de Deus. Versículos 7 e 8 diz assim: Isaac se virou para Abraão e disse: Pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaac, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Isaac questionou seu pai. Ele não sabia o que ia acontecer. Olha qual foi a resposta de Abraão: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho.
Respondeu Abraão e continuaram a caminhar juntos. Abraão sabia o que ele ia fazer. E ele creu na provisão de Deus. Muitas dúvidas, como eu falei, com certeza vieram na mente, foram lançadas por Satanás na mente de Abraão, para ele duvidar da promessa de Deus, da promessa que Deus tinha feito. Mas mesmo Abraão ali, pronto para sacrificar o seu filho, Abraão continuava crendo na provisão de Deus, mesmo que Isaque estivesse morto. Irmãos, é muito fácil a gente crer na provisão de Deus quando está tudo bem, quando a gente tem, controle da situação. É muito fácil crer na provisão de Deus quando a nossa conta está cheia de dinheiro, ou pelo menos tem uns couro de rato, que nem diz o pastor Hélio. É muito fácil a gente crer na provisão de Deus quando está tudo bem, na nossa família, todo mundo com saúde. Mas e quando vem o dia mau? E quando vem as lutas? E quando vem os problemas? E quando vem as situações que você não sabe como resolver? E quando vem a escassez, a falta do dinheiro, do alimento, da roupa, do calçado? A gente vai continuar crendo na provisão de Deus? Eu lhe pergunto, como é que Abraão se tornaria pai de multidões se ele matasse Isaque? Mas ele continuou crendo. Meu filho, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto. Versículo 13. Depois que ele, tentou ali sacrificar Isaque, Deus não permitiu. No versículo 13 diz assim: então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. Quando nós estamos no lugar que Deus quer que a gente esteja, e quando nós entregamos aquilo que é valioso para nós, mas Deus é mais valioso do que essas coisas, e nós decidimos entregar, mesmo que a gente fique sem nada, nós estamos no lugar da provisão. Abraão cria na providência de Deus de uma forma sobrenatural, por isso ele é considerado o pai da fé. E ele disse: meu filho, Deus vai providenciar o cordeiro. E quando ele entrega Isaque e sacrifica Isaque no seu coração, Deus fala: não precisa você triscar no menino. Quando ele levanta os olhos, ele vê um cordeiro preso no arbusto. A provisão de Deus, Deus fez surgir da onde não existia. Sabe, meu irmão, Deus é Deus. É o Deus que tira a água da rocha lá no deserto. É o Deus que fez cair maná do céu para o povo dele comer. Deus traz à existência coisas que não existem para abençoar o seu povo. E Deus trouxe aquele cordeiro para o sacrifício daquele dia. E aquele lugar passou a ser chamado de lugar Monte da Provisão, ou Jeová Jiré, Deus provedor. Quando nós estamos no lugar que Deus quer que a gente esteja, independente do lugar que for, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, nada nos faltará.
Se o Senhor for o nosso pastor, nada nos faltará. Não se prenda a coisas, não se prenda a tesouros dessa terra. Se prenda como seu maior tesouro no Senhor, porque independente do lugar que você estiver, da situação que você estiver passando, se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai fazer surgir a provisão da onde ela não existe. Deus vai usar pessoas que nem te conhecem para te abençoar, se nós crermos na provisão dele. No Gênesis 12, versículo 2, olha qual foi a promessa de Deus para Abraão: farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ele creu na provisão de Deus. Ele creu que mesmo sem um filho, Deus ainda sustentaria a sua promessa, e ele ainda seria um pai de nações. E sabe o que fala em Hebreus? O escritor aos Hebreus fala que a fé de Abraão era tanta que ele achava possível que Deus iria ressuscitar Isaac das cinzas daquele holocausto. Ele cria com todas as suas forças na provisão de Deus. Então não se desespere, independente da situação que você está vivendo. Creia na provisão de Deus. Mas existe um lugar onde há provisão: o lugar da obediência. A provisão só chegou porque Abraão entregou o sacrifício. Se Abraão tivesse falado assim: Senhor, o Senhor está me pedindo coisa demais, é o meu filho, eu não sou capaz de matar o meu filho. Ele poderia até formar uma naçãozinha, mas hoje ele não seria o pai da fé. Hoje ele não seria o nosso pai espiritual, porque todo aquele que conhece Jesus se torna filho de Abraão por meio da fé. Da sua descendência não viria o Messias, o Salvador do mundo. Ele estaria fora do lugar da provisão. Mas porque ele foi para o lugar que Deus queria, e ele entregou o que Deus pediu, o Senhor proveu. Servir a Deus é assim, é loucura, é uma matemática louca servir a Deus, porque a Bíblia diz que é mais bem-aventurado o que dá do que o que recebe. Jesus diz que para ganhar a vida tem que perder a vida, e quem quiser ganhar a vida vai perder ela no final. É uma matemática contrária, trocada, é sem lógica humana. Mas quem vive experimenta o extraordinário de Deus. Qual foi o resultado disso, pastor? Qual foi o resultado desse preço que Abraão pagou? Olha no versículo 15 ao 18, e a gente já está encerrando. Gênesis 22, 15. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome. Irmãos, fazer Deus jurar pelo nome dele. Juro pelo meu nome que certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente os seus descendentes,
e eles serão como as estrelas do céu e a areia da beira do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Você entende, irmãos? Deus nunca vai pedir uma coisa de você para te deixar sem. Você pode até ficar sem por algum momento. Deus pediu um filho, mas a verdade, a real intenção de Deus era que Abraão estivesse preparado para uma multiplicação de filhos. Deus não queria tirar Isaac, Deus queria dar uma grande descendência para ele. Mas para isso, Isaac não podia ocupar o coração de Abraão no lugar que era de Deus. Então foi necessário Deus colocar Abraão à prova. E depois que Abraão passou no teste, Deus disse: eu vou multiplicar aquilo que eu te prometi. Eu vou multiplicar. Sabe a sua descendência que eu falei que eu te daria? Elas serão como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. Eles vão conquistar as nações, os seus inimigos, e todas as nações da terra serão abençoadas. Meu irmão, se você soubesse a profundidade do que é isso aqui, porque isso aqui ainda vai acontecer. A descendência de Abraão vai se reunir nesse lugar aqui. Você sabe qual é o lugar que Jesus vai descer para reinar? No lugar que Abraão sacrificou o seu único filho, no Monte Moriá, no Monte Sião, lá em Jerusalém, lá onde tem aquela coisa lá, é lá, no Monte Sião, é lá que Jesus vai aparecer. Ele vai aparecer para todo mundo ver. E lá vai estacionar a Nova Jerusalém. E lá vai ser a sede do governo de Jesus. Sede do reino. E essa descendência de Abraão, que seria como as estrelas do mar, e a areia, as estrelas do céu e a areia na beira do mar, são todos aqueles que estarão do lado do Cordeiro naquele dia. Todos os lavados e remidos, os que foram comprados pelo sangue de Jesus, todos são descendência de Abraão. Sendo sangue ou não, são descendência de Abraão, porque foram comprados por Jesus. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio da descendência de Abraão. Será um governo perfeito, um governo que não é comparado a nenhum governo dessa terra. O Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Nós não sentiremos mais dor, não haverá mais injustiça. Tudo isso vai se cumprir, porque alguém resolveu pagar o preço da obediência. Se coloque de pé nessa noite.